Olá, bem-vindo ao Geografia em Casa. A partir de agora, as aulas são todas assim, aqui em casa. Então, prazer, minha casa. O Fidelis está aqui hoje para falar um pouco de solos, mas para isso, vamos voltar um pouquinho e entender quais são os três tipos de rocha que a gente tem, que vai ser base para esses solos, e qual que é o processo, quais são os processos aí que a gente vai utilizar para poder transformar essa rocha, que é super dura, em solo, que é muito mais maleável, muito mais dúctil, né, galera? Então, ó, rocha é muito fácil da gente lembrar. A gente tem o magma dos vulcões e tudo lá, e esse magma ele vai se solidificar de diversas formas. Pode se solidificar mais rápido, mais lento, pode ser na superfície, pode ser em caverna, né? Lembra de tudo isso? Então, cada uma dessas formas a gente vai ter uma rocha diferente. A partir do momento que ela vem aqui para a superfície, essa rocha mais dura, ela pode sofrer um processo que a gente chama de processo de intemperismo, né? Ou seja, a água, o ar, né, vai começar a dilacerar, vai começar a tirar pequenos sedimentos dessas rochas aí. Lembra que a vovó falava? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse é o processo de intemperismo, galera. Vai lá, a água batendo na rocha, né, o tempo todo, vai tirando esses sedimentos. Esses sedimentos eles vão para os fundos de vale e ali eles vão ficar até ter um peso suficiente para se reorganizar. Aí formar uma outra rocha, que são as rochas sedimentares. Tanto essas rochas sedimentares quanto as rochas magmáticas, elas podem passar por um processo ali, por causa de tectonismo ou de outra coisa, e esse processo se chama metamorfização. Essas rochas podem mudar, então, o seu alinhamento ali mineralógico e, a partir daí, ser uma nova rocha. Por exemplo, só para a gente lembrar lá da aula, é o granito se transformando em mármore, né? São os mesmos minerais ali, só que em arranjos diferentes ali, tá? Isso vai dar as três formas de rocha que a gente tem: metamórficas, ígneas e sedimentares. Beleza, Fidelis, entendi tudo isso. Tá bom. O que eu quero voltar para vocês é um pouquinho essa questão do intemperismo. Porque a partir daí, a gente vai ter aqui em cima da superfície todos esses tipos de rocha. E todos esses tipos de rocha vão sofrer intemperismo. E é esse intemperismo que vai ser um dos fatores fundamentais para a formação do solo, porque ele vai retirar sedimentos ali da rocha, ele vai decompor essa rocha, e essa rocha vai se tornando ali o que a gente chama de solo, que é a rocha intemperizada, que é o material intemperizado acima do nível da rocha, beleza? E aí, a gente pode pegar esse solo e dividir em alguns componentes. Os primeiros componentes que eu quero falar para vocês são os componentes minerais, né? A gente vai ter três componentes minerais: areia, argila e silt, tá? Esses três componentes minerais têm esses nomes pelo tamanho deles, né? A areia, ela é muito maior, tanto é que você consegue ver a areia. Se você vai lá na praia, você passa a mão na areia, você vê ela passando pelos seus dedos ali. São bem grandes, né? Maior que a areia, a gente vai ter cascalho e outras coisas. O silt vai ser intermediário e a argila vai ser bem menorzinha. Só que, galera, a gente vai ter diferença nesses três, por quê? Porque a areia, por ser muito grossa, ela vai ter poros muito grandes também. Então, a água e o ar vão conseguir se locomover facilmente. Já a argila, lembra daquela argila que passa na cara para fazer o skincare? Então, aquela argila lá, ela vai ter um componente de absorção de água. Por isso que ela é tão úmida. Você coloca argila na cara, você vai ver que ela tem essa umidade natural ali. Vai ter muito mais água. Então, pessoal, se a gente for pensar, um solo que tem maior quantidade de argila, ele vai armazenar nele um pouco mais de água aí, tá? São os argilossolos, a gente já vai chegar nisso. Já a areia não, né? Se a gente pegar os filtros aí de água, a gente tem areia. Por quê? Porque a água passa sem ficar nessa areia aí. Outros componentes são importantes dentro do solo, que eu acabei de falar: a água e o ar. Dentre esses poros desse componente mineral, a gente vai ter areia, a gente vai ter água e a gente vai ter ar ali. Então, quanto mais água ou mais ar, a gente vai ter diferença de solos. Se eu tenho solos com mais água que ar, eu tenho solos mais úmidos. Se eu tenho mais solos com mais ar do que água, eu tenho solos mais secos ali.
mas a gente tem que ter alguma coisa nesses poros. E por fim, a gente vai falar do humus, ou da matéria orgânica, que são os micro-organismos e pequenos seres que estão ali o tempo todo nos solos. Não só macro, né, como a gente pensa em minhoca, essas coisas e tal. A gente vai pensar em micro-organismos também, pequenininhos que estão ali o tempo todo também, intemperizando mais ainda esse solo, tá? Então esses são os nossos componentes importantes. Um nomezinho importante para vocês lembrarem quando eu estou falando de solo, pedogênese. Ó, pedo, sempre a gente vai lembrar de solo, tá? Pedologia é o estudo do solo. Pedogênese é a origem do solo. Como eu já falei para vocês, a origem do solo vai ser a partir da rocha que vai ser intemperizada. Outro conceito importante, umificação. E aqui, não confundir com umidificação. Umificação é o componente de matéria orgânica que vai ser criado pelos anos, tá? Então, com o passar do tempo, a gente vai aumentando o componente orgânico que a gente tem. Como isso, Fidelis? Fala para mim. Fácil. Ó, a gente tem uma floresta, ou a gente tem uma vegetação em cima. Essa vegetação vai acabar perdendo folhas, vai acabar perdendo galhos, tudo isso vai caindo no solo. E isso vai começar a se decompor, né? A gente vai criar ali a partir o carbono orgânico, né? Que é o carbono a partir dessa decomposição aí vegetal ou animal. E esse carbono ele vai fazer parte ali desse material, né? Desse solo. Fidelis, tá bom, entendi. Mas como que eu sei que aquele solo tem muita matéria orgânica? Essa é fácil. Você vê que ele é escuro. Quanto mais próximo de preto, mais matéria orgânica. Nossa, como assim? É só você pensar. Se você pegar uma árvore e queimar ela até o fim, ela vira carvão. Carvão é escuro, é a matéria orgânica que está ali. Então essa matéria orgânica vai entrar no solo também e vai escurecer esse solo aí. Então solos mais claros têm menos quantidade de matéria orgânica. Solos mais escuros ou próximos de preto, mais matéria orgânica aí. Outro fator importante do solo, solo tem acidez, solo tem pH. No Brasil, a gente pode falar que 90% dos solos que a gente tem são solos ácidos, principalmente na região do semiárido nordestino e na região do cerrado do centro-oeste. Esses solos são de maior acidez porque tem mais componentes ferrosos, né? Óxido de ferro, manganês e outras coisas ali. É importante a gente saber a acidez do solo, porque dependendo da cultura que a gente vai trabalhar em cima dele, a gente tem que corrigir. A forma mais comum da gente corrigir o solo aqui no Brasil é a calagem, tá? Ou seja, jogar cal mesmo. Você já deve ter visto aí um parente, um vô que tem um sítiozinho, ele compra cal e joga ali para corrigir. Não é a melhor forma de correção, né? Para você ter uma boa correção do solo, você tem que, na verdade, analisar todos os componentes do solo e a partir daí colocando potássio, nitrogênio, calcário e outras coisas que vão ser importantes ali para esse solo poder produzir a cultura que está sendo, que quer ser produzida naquele solo ali, beleza? Beleza, então. Vamos elencar agora para vocês, né? E aí você vai anotar agora. Fatores de formação do solo, então. Muito importante isso aí, pessoal. Ó, primeiro, rocha de origem. Estou falando isso desde o começo da aula e isso é o mais importante aqui. Dependendo da rocha que eu vou ter a minha base, vai ser o meu solo, tá? Então, os minerais que eu vou ter ali, até próximo da coloração, muitas vezes, é dentro dessa mineralogia que a gente vai ter dentro da rocha matriz. Então essa rocha matriz o tempo todo ela está se desfazendo e criando esse solo acima dela ali. Segundo fator que é importante, o clima, pessoal. Eu posso ter rochas semelhantes, rochas parecidas, criando solos diferentes, porque uma está numa região mais úmida e outra está numa região mais seca. Lembra que eu falei para vocês que um dos componentes do solo é a quantidade de água e de ar? E pessoal, por que eu sempre coloco água e ar juntos? Porque se no poro não tem água, tem ar. Se não tem ar, tem água, tá? Isso dentro do solo. A gente sempre vai ter isso aí dentro do poro. É diferente aqui da nossa atmosfera, onde eu consigo ter os dois componentes juntos, né? Aqui na atmosfera. Então eu tenho o vapor da água e eu tenho o ar aqui.
na terra, como é um circuito fechado ali que a gente vai ter, ou eu tenho água, ou eu tenho ar. Então, se eu tenho maior quantidade de água, tenho menor quantidade de ar. Se eu tenho maior quantidade de ar, menor quantidade de água. Relevo. Relevo é importante também, pessoal. Relevo está relacionado com a declividade, ou seja, com a vertente aqui do meu terreno, onde eu estou vendo. Quanto mais inclinado é o meu terreno, mais esses sedimentos vão se soltar para as regiões mais baixas, para o fundo do vale. E aí, mais sedimentos se soltando, eles vão para esse fundo de vale e vão formando os solos que eu tenho ali, né? Quanto mais plano, quanto mais planificado, menos eu vou ter. Eu vou ter uma construção de solo vertical. Vai demorar mais tempo para acontecer isso, tá? Diferente de declividades bem acentuadas. Organismos, né? Quanto mais matéria orgânica, quanto mais seres ali decompondo essa rocha, maior vai ser. Então a gente vai ter solos que não tem micro-organismos, principalmente solos próximos de rios, né? Onde a água está o tempo todo tirando ali nutrientes, micro-organismos daquele solo. Então esses solos vão ser solos mais claros, menos desenvolvidos, piores para a gente plantar certos tipos de cultura. Então a gente tem aí essa diferença. E o tempo? O tempo é fundamental. Por quê? Mais ou menos aqui no Brasil, para você ter 1 centímetro de solo, o planeta precisa trabalhar de 100 a 400 anos. Tá? Então, quando você tira 1 centímetro de solo de uma região, você está tirando ali um trabalho de decomposição de rocha de 100 a 400 anos aqui no Brasil. Então, quanto mais tempo, maior e mais desenvolvido esse solo vai ser. Tá? Então, quando você pega latossolos vermelhos, que é o que a gente está acostumado aqui em São Paulo, a gente vai ter solos de 40 metros. Então, se pega 40 metros aí, faz a multiplicação, você vê quantos anos, né, quanto tempo aí a Terra demorou para criar esse tipo de solo. E por fim, pessoal, para a gente encerrar essa aulinha de solos, a gente vai ter horizontes dos solos, tá? O que vai acontecer? Os horizontes dos solos vão ser diferenciados de solo para solo. Nem todos vão ter todos os horizontes, tá? Então, um solo dito perfeito, um solo modelo, vão ter todos esses horizontes que eu estou falando. Pensando de cima para baixo, o primeiro horizonte seria o horizonte O. Por que O, Fidelis? O de orgânico. Esse orgânico, então, vem dessa vegetação que vai ter em cima dele. Essa vegetação vai criar ali toda uma matéria orgânica nesse solo aí. Depois, a gente vai ter o horizonte A. Esse horizonte A ainda vai ser muito rico em atividade biológica, não tanto em matéria orgânica. Ó, tenta dividir isso aí, tá, pessoal? Matéria orgânica já é a matéria decomposta. Atividade biológica é a atividade desses micro-organismos, desses pequenos seres ali. Então, a gente vai ter muita atividade biológica nesse horizonte A aí. Depois vem o horizonte B. Ó, ficou fácil, né? A, B, né? Esse B é o gradiente textural que a gente chama, tá? Que é, na verdade, o grande gradiente do solo, ou seja, a parte que vai mostrar que aquele solo é aquele solo, tá? Quando a gente classifica os solos todos, e aí vocês vão ver isso mais para frente, quando a gente classifica esses solos todos, a gente vai ter, então, o horizonte B, que vai mostrar que aquele solo é aquele solo. Por exemplo, a gente tem um neossolo. O neossolo ele tem que ser um solo características mais esbranquiçadas, né, a textura específica, uma textura granulosa média. Então, esse horizonte B que vai mostrar essas coisas para a gente, tá? Você pega ele na mão e você sente essa textura do solo. Depois o horizonte C, que é a rocha intemperizada. É a rocha ainda, então você tem pedaços de rocha, pedaços de solo, tudo está muito misturado ainda. E o horizonte R. R, Fidelis, você falou O, A, B, C, R. R de rocha. Aí você vai ter a rocha mesmo, ainda que está sendo ou que vai passar por um processo de intemperização. Beleza? Essa aqui foi a nossa aulinha de solos. Vejo vocês na próxima aula.